Deus, abençoe o teu servo nesta manhã, como o Senhor tem feito, como o Senhor tem usado, como o Senhor tem abençoado. Te pedimos que fale conosco através da vida dele, ó Deus, nesta manhã muito especial que nos reunimos, te rendemos graça e já te louvamos, porque o Senhor fala e a tua voz é sensível, audível ao nosso coração, ó Pai. Obrigado, Senhor, usa o teu servo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Eu estou muito alegre nesta manhã, pelo privilégio que Deus me concede de participar pela primeira vez da nossa gloriosa Escola Bíblica Dominical. E eu quero agradecer o respaldo do meu querido pastor, presidente pastor Salmo Diomar, e a nossa querida pastora Cássia Vilela. Nesta manhã, nós vamos para uma lição, eu confesso que dificílima. É a lição de número 10. Se você tem a sua revista, abra. Divórcio. Um bem ou um mal? Aliás, esta revista é fantástica. No primeiro domingo de junho, eu vou completar 4 meses da inserção da minha pessoa na membresia desta igreja, como bem de minha esposa e minhas filhas. E nós utilizávamos uma outra revista, mas eu confesso, eu me apaixonei por esta revista, espetacular, em particular por esta que nós temos hoje em uso, que tem como comentarista a professora Albertina Malafaia, que é uma mulher preparadíssima. Eu entendo que esta revista, ela veio para mim, para ti, para cada um de nós, no momento oportuno. Quando Satanás, das bases do inferno, lança os seus mísseis contra a estrutura familiar. E esta igreja abre uma trincheira para dizer que nem tudo está perdido. Ainda há aqueles que lutam em favor da família cristã. Bendito seja Deus. E, portanto, esta revista veio numa hora oportuna, eu volto a dizer. Mas antes que nós entremos aqui no comentário da lição, eu não posso também deixar de parabenizar as mães, todas as mães aqui presentes. Eu quero parafrasear algo que Cora Coralina escreveu. Ela disse de si mesma, eu transfiro isto para ti, mulher, para ti, mãe. No momento de verve, de inspiração, ela disse, eu sou aquela mulher que venci desafios, que escalei montanhas, que removi pedras e plantei flores. Parabéns, mulheres, pelo vosso dia, parabéns, mães, em nome de Jesus. A sociedade atual, desvinculada de Deus, distanciada dos seus preceitos, sinuosa, tortuosa e derrapante, ela entende o divórcio como uma coisa muito comum. Mas para nós, enquanto Igreja de Cristo Jesus, é um tema que nos preocupa e muito. É um dos temas mais delicados de se discutir, de trazer à baila, de se falar em público principalmente. Porque mesmo que eu esteja fundamentado exclusivamente nos oráculos de Deus na Bíblia Sagrada, eu sei que aí existe o contraditório. Mas nós temos que ressaltar aqui a soberania de Deus e de sua bendita palavra, que nos esclarece de fato quando é que o divórcio pode acontecer. A palavra divórcio, numa definição simples, vem do latim divórtio e quer dizer a dissolução legal de uma relação matrimonial. Por que é que tudo isto nos preocupa nos dias atuais?
Porque no Brasil, em média, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ocorrem anualmente 151 mil divórcios. De cada 5 casamentos, ocorrerá com certeza um divórcio, segundo o próprio IBGE. Eu estou falando em termos do Brasil. Nos Estados Unidos, em média, anualmente ocorrem 1 milhão de pedidos de divórcios. Os números são astronômicos e preocupantes. No dia 26 de dezembro de 1977, um projeto do senador carioca Nelson Carneiro fora aprovado, entrando em vigor. Era a lei do divórcio. Mas o que mais me preocupa é a nova lei do divórcio, que veio 34 anos depois desta já aqui citada. A nova lei do divórcio, na verdade, é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, de autoria dos deputados Antônio Carlos Biscaia, do PT do Rio, e Sérgio Barradas, do PT da Bahia, e foi promulgada no dia 13 de julho de 2010, entrando em vigor no dia seguinte. Esta nova lei, ela é extremamente preocupante. Por quê? Porque antes dela, o pedido de divórcio só poderia ser protocolado, solicitado, depois de 1 ano de separação legal dos cônjuges. Agora tudo mudou. O pedido pode ser imediato. Pastor, mas isso trouxe uma resolução envolvendo muitos problemas de muitos casais. Eu concordo em parte. Mas quem sabe, no calor das emoções, o casal tem um desentendimento, houve uma interpretação errônea acerca de um fato, ou quem sabe uma calúnia foi montada, prejudicando a um dos cônjuges, e com isto, no calor das emoções, os dois partem para a solicitação do divórcio, que agora pode ser requerido imediatamente, quando há realmente o acordo mútuo e quando o casal não tem filhos menores. Meus amados irmãos, tudo isso é extremamente preocupante. Nelson Carneiro, quando apresentou seu projeto em 1977, ele dizia o quê? O tempo de vida dos casamentos dos brasileiros estaria mais ou menos em torno de 11 anos e meio. Segundo o IBGE, para os dias atuais, em algumas regiões do Brasil, nos 26 estados, e no Distrito Federal existem considerações diferentes, mas em algumas regiões do Brasil, o tempo médio de um casamento é de apenas 6 anos. Então tudo isto nos preocupa. Tudo isto nos preocupa. Nós somos os guardiões, meus amados irmãos. Nós temos a trincheira aberta para sairmos em defesa do casamento, que é uma instituição não humana, mas divina. E nós temos esta missão de tentar defender a família, de tentar defender os valores que envolvem a família cristã. Portanto, é um tema dificílimo, um tema, sobretudo, preocupante: divórcio. Na contramão de tudo isto que eu argumentei nessa fase de introdução, o mundo assistiu, no dia 29 de abril passado, o casamento do príncipe William com a princesa Kate Middleton. 2 milhões de pessoas estavam nas ruas de Londres, e 1,5 bilhão de pessoas assistiram um casamento pela TV ou pela internet. O que isto quer dizer? É que o casamento não está em desuso. O casamento veio para ficar. E nós estamos aqui para amparar o projeto de Deus.
Agora vamos então aos tópicos da nossa lição. A revista do professor é um pouco diferente da revista do aluno, né? Existem comentários adicionais. Casar segundo a vontade de Deus. Nós já vimos numa outra lição, porque eu li todas as lições, mesmo pegando a revista sexta-feira à noite, eu li todas as lições, acerca do casamento. Agora, o que é extremamente preocupante são as desculpas que muitos cônjuges apregoam, elencam, textualizam, para que possam apelar para a solicitação do divórcio. A comentarista utilizou-se aqui de uma argumentação que eu defendo em gênero, número e grau. Na atualidade, tornou-se banal o fato de divorciar-se. Sem dúvida alguma, a banalização do divórcio está escancarada, patentemente praticada diante dos nossos olhos. E por motivos fúteis, insignificantes, injustificáveis. A sociedade derrapante, distanciada de Deus, pratica isto deliberadamente. Mas da mesma forma que eu vejo os nossos atendentes fechando a porta frontal, eu entendo que a igreja tem que fechar as portas para esta invasão que procura desfigurar a família cristã. Há uma banalização do divórcio em praticidade nos dias atuais. A cantora Gretchen já divorciou-se 15 vezes e disse que pensa em casar-se novamente. E disse ela que depois que experimentou o piqui, ela quer voltar para Goiás. Isso me preocupa muito. O americano Glenn Hough entrou para o livro dos recordes, o Guinness Book, como o homem que mais vezes divorciou-se. Sabem quantas vezes? 27 vezes. E casou-se pela 28ª vez. E disse que para ele isto é muito comum. E é o conceito que muitos estão apregoando também nos dias atuais. Motivos banais. Mas por que é que você está se divorciando? Olha, eu não gosto mais do cheiro do meu esposo. O seu ronco me inquieta. Eu não gosto da sua família. Nós não temos aqui simplesmente um acordo dentro daquilo que eu gosto, daquilo que ele gosta. Nós não concatenamos os nossos gostos. É por isso que eu resolvi então me divorciar. Motivos banais. É a banalização explícita do divórcio. Todos os meses eu vou a uma podóloga aqui em Goiânia, que corta as unhas dos meus pés. Eu tenho um problema de unha encravada e isto é terrível. Vou usar um superlativo, é terribilíssimo. E esta senhora já tem uma idade um pouco avançada, e há 23 anos ela corta as unhas dos meus pés. E às vezes ela corta até os dedos. Mas todas as vezes que eu vou à clínica, eu fico ali folheando aquelas revistas, principalmente essas revistas de celebridades. Caras, Quem, Isto é Gente, e outras revistas sensacionalistas. E há poucos dias eu disse para ela: Dona Leila, mas esta atriz aqui não era casada com fulana de tal? Ela disse: sim, mas neste ano ela já casou-se 3 vezes. Cada edição é um novo casamento. Então, para esta sociedade distanciada de Deus, isto é muito comum, mas para nós é uma ameaça. E nós vamos fechar as portas para isto, porque nós temos um compromisso com Deus. O casamento é uma instituição, sobretudo, divina. Se você concorda, aplauda o Senhor, porque Deus tem sido bom para contigo.
A escritora Maria Raja Gabalha, ela disse algo interessante. Ela disse que existem pessoas que não se casam em comunhão de bens, mas sim em comunhão de males, viu, Samuel? Porque são pessoas predispostas a um segundo, um terceiro, a um quarto, a um quinto casamento. Portanto, o divórcio é uma banalização completa para os dias atuais. Na sequência, vamos ver o ponto 1.1. Uma aliança duradoura. Se você folhear a palavra de Deus no Velho Testamento, você vai ver grandes alianças feitas entre Deus e homens entre homens e os seus semelhantes. Como, por exemplo, a aliança que Deus fez com Noé, a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com Jacó, a aliança que Deus fez com Davi, e alianças entre homens, como Labão e Jacó, Abimeleque e Isaque. Então estas alianças eram pactos, e o casamento nada mais, nada menos é do que uma aliança que fazemos diante de Deus. Agora, é óbvio que muitas pessoas sofrem de uma fobia, chamada gamofobia. São pessoas que têm aversão ao casamento. Quando isto acontece, nós respeitamos, mas recomendamos a esta pessoa que procure um profissional da área, psicoterapeuta, um psicólogo, um terapeuta familiar, correto? Porém, muitas pessoas não estão preparadas para o casamento e nem têm isto como um plano para suas vidas no aspecto momentâneo ou futuro. Mas, em síntese, o casamento é uma aliança que nós fazemos. Na sequência, 1.2. Alguns aspectos do casamento. Isso aqui já foi discutido em lições anteriores, nós estamos reprisando nesta manhã. Olhe para a página seguinte. Ele, maiúsculo Deus, mesmo o instituiu da melhor forma possível para atender às necessidades do homem. Portanto, o casamento não é uma instituição criada pelo homem, não é uma inovação do ser humano, de forma alguma. O casamento é, antes de qualquer coisa, uma instituição divina. Bendito seja Deus. Em segundo lugar, é uma união física. A palavra de Deus diz: serão dois uma só carne. Então, casamento é, sim, em síntese também, uma união física. Terceiro, uma união permanente, até que a morte os separe. É este o projeto de Deus para nós. Então, o casamento, ele é uma instituição divina, física, e deve ser permanente. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque eu vim para uma igreja diferenciada. Deus me trouxe para uma igreja que está fazendo uma revolução no meu mundo interior. Eu pensava que conhecia praticamente de tudo. Conheço todos os estados. Deus me levou em 20 países pregando a sua palavra. Já realizei 564 seminários de escatologia bíblica, mais de 50 seminários de liderança pelo Brasil e o mundo afora. Conheço liturgias diferenciadas, estruturas eclesiásticas diferenciadas. Mas no momento angustiante, quando a minha alma gritou, clamando por algo mais excelente e mais firme, Deus me indicou o caminho para o resgate de alguns valores e para a proteção do meu bem maior, que é a minha família, a família que Deus me deu. Eu quero parabenizar a Igreja Catedral da Família. Muitas pessoas talvez venham para o nosso meio e talvez, lamentavelmente, por uma razão ou outra, possam recuar. Sabem por quê? Não se adequaram a um formato diferenciado. Esta igreja não é uma igreja que nos assiste apenas na liturgia, não. É uma igreja que nos assiste nos horários extracultos. Nós temos aqui um trabalho para as crianças, para os adolescentes, departamentos seríssimos. Nós temos aqui um trabalho voltado para a juventude, para a melhor idade, mas principalmente para a família cristã.
Quando eu olho para a Igreja Catedral da Família, eu vejo o pastor Salmo, a pastora Cássia, os obreiros e obreiras, e todos nós levantando a bandeira em defesa da família cristã, do verdadeiro casamento. Louvado seja Deus. Por último, para que o casamento mantenha-se numa perspectiva fundamental, que o conserve, defina e regule, é preciso ter como base o amor, mas o amor sublime, verdadeiro, constante, inalterável, o amor ágape. Eu olho para minha esposa, Jovelene, uma mulher de hábitos simples, porém fidelíssima a Deus, boa mãe, boa esposa, boa serva do Senhor, e com ela nós estamos caminhando. E no dia 31 de julho deste ano, nós vamos comemorar 29 anos de vida conjugal. Bendito seja Deus. Falando ainda sobre o casamento, ponto 1.3. Vamos ver aqui alguns aspectos importantíssimos. Primeiro, o casamento e a espiritualidade. Amados, muitas pessoas têm um conceito equivocado acerca da vida a dois, da vida marital, da vida conjugal. Existem muitas pessoas que, ao se casar, estas querem apenas espiritualizar a sua união e não desenvolvem as etapas da vida conjugal, da vida sexual, que deve ser ativa, disciplinada e coerente. Lá no mundo muçulmano, respeitosamente, porque qualquer míssil pode passar por aí, as mulheres vivem num plano lamentavelmente secundário. Eu digo isto com respeito. No Afeganistão é muito comum o uso da burca. A mulher sequer pode mostrar o seu rosto. Em outros países, há um outro traje, o niqab, quando a mulher usa aquele véu, aquela proteção, só mostrando os olhos, transportando para o mundo ocidental. Isto acontece em nosso meio também. Quantos casais estabelecem este mesmo critério? Só espiritualizam o casamento e não vivem a plenidade de uma vida sexual respeitosa. Quando eu pastoreava uma igreja em Goiânia, no Jardim América, na rua C-165, quadra 364, lote 13, eu achei interessante. Um irmão casou-se e, num culto de libertação, numa quinta-feira, nós íamos orar para que Jesus libertasse pessoas oprimidas e possessas pelo diabo, e eu o chamei para estar comigo na oração. Ele disse: pastor, por favor, me dê um minutinho da sua atenção. Alguém então cantou um hino e ele me disse: eu não posso orar hoje, pastor. Mas por que não pode? Porque nesta semana eu tive contato sexual com a minha esposa. Eu não estou bem diante de Deus. É o conceito que muitos têm. É uma burca. Outro dia, no interior do nosso estado, eu conversava com um irmão, e ele disse, muito particularmente: eu nunca vi a minha esposa nua, pastor. Disse: não, irmão, disse: não. Por quê? Porque ela foi ensinada a agir de uma outra forma. Isso é triste, irmãos. Cômico, mas triste ao mesmo tempo. Isso me preocupa e muito. Existem igrejas que têm um conceito de santificação diferenciado do plano bíblico. A Bíblia diz: todo o vosso espírito, alma e corpo. E muitas igrejas que são extremamente rigorosas, elas priorizam a questão do corpo. Em tais igrejas, os casais sequer podem ter o contato sexual durante a semana da ceia do Senhor. Não há qualquer impedimento nesse aspecto. Ah, pastor, mas há 30 anos atrás, o saudoso pastor fulano e tal assim me ensinou. Em nome de Jesus, preserve o seu casamento.
Lute pela defesa da sua vida sexual plena, respeitosa e disciplinada. Realize-se na presença de Deus com aquela que Deus levantou para estar ao seu lado, com aquele que Deus levantou para ser o seu marido. Bendito seja Deus. Então tudo isso é muito preocupante. O casamento e a espiritualidade, há uma confusão nesse aspecto. Eu ouvia um relato muito triste há poucos dias atrás. Um irmão muito simpático, bonito como o pastor Eliezer de Jesus. Ele me disse: olha, pastor, eu lamentavelmente estou numa situação de angústia, quase que interminável. Passo noites e noites sem dormir. O que é que lhe aconteceu? Pastor, eu fui numa vigília e lá havia uma profeta. Eu tenho 26 anos e ela 60. E no momento da oração, eu orava: Senhor, levante uma boa moça para ser a minha esposa. Senhor, tu tens a pessoa preparada para mim. E aquela profeta aproximou-se e colocou as mãos na minha cabeça e disse: este vaso que eu uso é a sua companheira. Drama. Alfred Hitchcock. Difícil. Aliás, por falar em profecia, mas de maneira muito respeitosa, eu já disse que sou casado, tenho 29 anos de vida conjugal. Há poucos dias atrás eu estava numa igreja na região norte do Brasil. Eu estava almoçando com um grupo de pastores e uma irmã chegou escondida atrás da coluna. Ela olhava para mim e escondia, se ela quer me entregar um recado. Vou ficar tranquilo aqui. Ela olhava e escondia, e eu continuava a comer. Muito bem. Quando terminamos o almoço, ela aproximou-se e disse: assim diz o Senhor, não te entristeças mais, eis que a tua já está preparada. Eu disse: está mesmo, preparada é para subir para o céu, porque vive comigo há 29 anos. É muito sério isto. Muito bem. Na sequência, processo contínuo de construção. Meus amados irmãos, toda construção obedece às regras, o planejamento para o seu desenvolvimento. E no que tange o casamento não é diferente. Por isso que nós temos namoro, noivado e casamento. Agora, ninguém entra para a vida conjugal completa. Ninguém entra. Nós temos que construir uma vida a dois. Por mais que você pense que conheça a pessoa com quem você vai se casar, você que namora, você que está noivo, noiva, acredite no que eu vou lhe dizer. Você conhece parcialmente esta pessoa. Algumas surpresas te aguardam na linha de frente. E é preciso construir a estrutura desta vida a dois. Por exemplo, casar com um homem que ronca não é brincadeira. Já pensou nisso? A minha mulher já procurou um médico, não para ela, para mim. Então você vai eliminando os óbices, os obstáculos, os percalços que vão surgindo. E você vai construindo este edifício chamado lar. E também é óbvio que, vivenciando uma vida a dois, nós enfrentaremos momentos difíceis. O cantor Valdeci Aguiar, que canta uma música intitulada Vai Dar Tudo Certo, ele diz: na vida há momentos difíceis, e esses momentos existem mesmo. E quando nos visitam, só podemos vencê-los quando nós temos prudência, determinação e, sobretudo, cumplicidade nesta vida a dois. Os momentos difíceis aparecem, às vezes eles vêm no formato de uma marolazinha, uma onda pequenina, é uma caluniazinha, é uma fofoquinha de uma cunhada, é um desencontro de informações a respeito do cartão de crédito, que veio com a fatura um pouco alta. Mas como isto foi acontecer? São marolas.
mas vêm os tsunamis. Tsunamis vêm. E aí é preciso ter muita fé, determinação, disciplina e cumplicidade para vencermos as ondas gigantes, como estas que atingiram o Japão no início deste ano. Por isso Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos construir esta vida a dois, em nome de Jesus. Se os problemas surgirem, e eles surgirão, quando há cumplicidade, quando há comum acordo, quando há inteligência, racionalidade e, sobretudo, fé, é possível vencermos os percalços. Depois de 29 anos vivendo com a minha esposa, eu posso ver por quantos problemas Deus permitiu que nós passássemos. Mas tal qual um maratonista que vence uma maratona, nós podemos hoje exibir o troféu da vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Na sequência, processo contínuo de comunicação. Já foi abordado numa outra lição, com muita propriedade, mas eu quero apresentar isso aqui num viés diferenciado. Olhem, para que nós tenhamos uma vida dois consolidada, abençoada, é necessário que haja uma comunicação eficaz. E é interessante que nós podemos traduzir isso em 4 pontos pequeninos. Como é que eu posso desenvolver uma comunicação eficaz com a minha esposa, com o meu esposo? Primeiro, escute o que eu vou dizer. Cuidado com a sua expressão corporal. Ora, pastor, o que é que isso tem a ver com a comunicação? Por exemplo, o esposo chega do trabalho, a esposa é do lar, ou tem uma função secular, chegou um pouco mais cedo que o esposo, ele coloca o carro na garagem, quando ele desce, às vezes, cabisbaixo, os problemas são muitos, esse trânsito caótico, ao entrar para dentro da casa, quando ele vê-la, é necessário que você se coloque numa disposição de dar-lhe boas-vindas. Cuidado com a sua expressão corporal. Ele entra na sua casa e te vê ali, cabisbaixa, quase que deprimida. É ruim. E quando você olha para a pessoa, quando você se predispõe a lhe dar boas-vindas, então você inicia uma comunicação inteligente e eficaz. Em segundo lugar, olhe nos olhos do seu cônjuge. Os psicólogos tratam com muita propriedade desta questão. Norman Vincent Peale dizia que quando você vai a um escritório, a um terapeuta, a um líder, e tal pessoa não tem disposição para te ouvir, esta pessoa não olhe nos seus olhos. Quando você olha nos olhos da pessoa querida, da pessoa amada, você está gerando uma expectativa positiva para que a comunicação seja eficaz. Aproveite nesta manhã, olhe nos olhos dele e dela agora, olhe, só olhe. Muito bem. Terceiro, sorria. É preciso sorrir. Swindoll, um grande teólogo, sabe o que ele diz? Ele fala sobre os ladrões da alegria, os matadores da graça. Vocês sabiam que muitas pessoas não sorriem? Pastor Gustavo, e o Gustavo sorri muito. Os terapeutas chegam a dizer que pessoas que não sorriem têm 40% de probabilidade de serem acometidas por problemas cardíacos. Então, se você não quer sofrer do coração, sorria, sorria. Charles Chaplin chegou a dizer o seguinte: se uma pessoa passou um dia todo sem sorrir, este dia foi desperdiçado. Swindoll então completa o que ele diz: vamos fazer uma transfusão de alegria. Quem sabe lá na sua casa você precisa fazer esta irrigação, esta transfusão de alegria. Então, mais uma vez, olhe para a pessoa amada,
firmemente e sorria graciosamente. Que maravilha! Por último, pratique o diálogo em alto nível. É preciso dialogar. A comunicação, ela só se concretiza, ela se finaliza, ela tem o seu acerto final quando há diálogo. É preciso conversar. Olá, meu querido, como foi o seu dia? Olha, meu dia foi bom, graças a Deus. E o seu? Tudo bem por aqui? Sim, graças a Deus. Os filhos vão chegar da escola daqui a pouco. Sem teatrologia, sem interpretação, sem forçar uma situação. Seja muito natural. Mas procure dialogar. Diálogo em alto nível. É muito ruim quando o esposo chega em casa e a esposa só murmura. Eu não aguento mais esta vida, esta máquina deu problema, o liquidificador queimou, a porta da geladeira não está fechando direito, estão queimando muitas lâmpadas aqui em casa. Olha, a vassoura no passado durava mais do que dia 1 dura hoje, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Elimine isso, diálogo em alto nível. Ouça e fale, ouça e fale. Nunca interrompa a pessoa quando ela estiver falando. Nunca coloque palavras na boca da pessoa que ela não tenha pronunciado. Diálogo inteligente. Diálogo associado ao amor. Esta é a comunicação eficaz. Muito bem. Na sequência, sinais de perigo no casamento. O inimigo é aquele que fica nos estudando. Se há uma coisa que o diabo tem ainda, mesmo que seja por um curto período de tempo, é tempo para nos estudar. Ele está nos analisando. E ele planta suas sementes que podem germinar e talvez venham atrapalhar a nossa vida conjugal. Vamos ver como é que estas situações desagradáveis se mostram. Primeiro, quando há descontentamento. Eu tenho que dizer com muita humildade, às vezes eu me preocupo com isso. Será que eu não estou promovendo um descontentamento no coração da minha esposa? Eu viajo, ministro, prego a palavra, ela fica em casa, foi mãe e pai das minhas filhas ao mesmo tempo. Será que as minhas atitudes não são desconfortáveis em relação a ela? Será que eu não tenho praticado algo que lhe venha fazer com que as lágrimas estejam presentes no seu rosto? Descontentamento, analise a sua situação. Faça um introspecto nesta manhã. Veja se o seu comportamento não tem proporcionado certo desconforto. Porque existem pessoas que estão realmente habilitadas para a provocação. Existem pessoas belicosas, beligerantes, que gostam do clima fermentado. Ele me provocou, eu vou dar o troco. Aí mora lá no prédio, são 2 garagens paralelas, ela vem, coloca o carro em cima da faixa, deixando só um espaço pequenino para ele estacionar o carro. Provocações que não vão levar-nos a lugar nenhum. Então, cuidado com esse descontentamento. Às vezes a mulher pode dizer-te, eu não gostaria que você agisse assim, porque eu estou analisando a distância, e você tem tido um comportamento que me preocupa. Então faça uma avaliação para ver se a sua palavra procede. Se proceder, mude o comportamento. Não promova mais descontentamento no cônjuge. Segundo, linguagem destrutiva. Meus irmãos, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Palavras de baixo calão, palavras pontiagudas, estocadas, elas promovem a ruptura da comunhão. Nós temos que polir a nossa linguagem, e para isso precisamos nos policiar. O nosso cérebro é a torre que controla nossas ações.
E muitas vezes há um sinal de alerta que está sendo ligado e tocado altissonantemente, mostrando-nos onde estamos errando nesse aspecto. Cuidado como você trata seu esposo, as palavras que você aplica a seu respeito, e vice-versa. Linguagem destrutiva. Depois, descortesia. Seja cortês. Existem muitas pessoas que, se não são primorosas na questão da etiqueta, são pessoas que lutam para ter um relacionamento em alto nível. Por exemplo, quando você vai a um evento, ou mesmo chegando na casa de Deus, talvez você estacione o carro lá, e você já tranca o carro e vem na frente, a sua esposa vem 200 metros lá atrás. Isso é descortesia. Que é isso? Quando você chegar numa reunião festiva, numa comemoração, permite que a esposa entre na frente, graciosamente a apresente. Cortesia. É seu patrimônio, é o seu casamento que está em jogo. E essa cortesia, ela tem que agir envolvendo os dois cônjuges. É lógico. Cortesia da mulher, cortesia do marido. É muito importante quando nós agimos nesse aspecto. Não custa nada você abrir a porta do carro para ela. Ou se isto não for possível, pelo menos fique atento ao fato de ela entrar no veículo, depois fechar a porta, olhe para ela quando você for sair, está tudo bem, ok? Vamos lá? Muito bem. Cortesia. Eu fui a uma comemoração há muitos anos atrás, eu não sei comemoração do que, talvez tenha sido comemoração trash, porque deram um buquê de flores a um líder para que ele entregasse para sua esposa. E diante de um auditório repleto, ele pegou aquele buquê de flores e bateu contra a tribuna e disse: por que me deram estas flores para entregar para minha esposa? Todos sabem que nós não vivemos bem. Que coisa feia, que coisa horrenda. Aliás, hoje é dia das mães. O que é que você preparou para a sua esposa, mãe dos seus filhos? Uma surpresa, não é? Muito bem. Desonestidade. Isso aqui é muito sério. Nós precisamos banir isto do nosso meio. Como é que uma pessoa pode se mostrar desonesta para com seu cônjuge? Por exemplo, quando se compra alguma coisa, se diz que comprou outra coisa. Aí a confiança vai sendo diminuída, vai carcomindo, deteriorando a estrutura da vida a dois. Desonestidade no que tange relações sociais. Desonestidade no que diz respeito a compras, a pagamentos. Isto é muito sério. Muito sério. Eu só não vou falar da minha carteira, que tem uma mudança radical, porque talvez alguém possa se constranger, mas a carteira sempre é visitada, não é? Às vezes você tem ali na mente que a sua carteira está com X. Olha, uma equação matemática muda tudo, viu? E tudo muito rapidamente. Depois, tédio, enfado, canseira, rotina. Isso aqui é muito comum e cabe a nós utilizarmos de instrumentos para mudarmos a situação. É lógico que uma vida a dois tem tudo para cair no tédio se nós não usarmos dispositivos inteligentes para mudarmos este quadro. Eu conversava com o pastor presidente há poucos dias atrás, ele me disse: pastor Roberto, existem coisas que, ao falarmos, parecem que são montagens, mas aconteceu um fato aqui lúdico, cômico, engraçado. Ele disse que ministrou sobre a vida 2 na igreja, e ele disse: irmãos, é preciso apimentar a relação da vida 2. O irmão disse: eu vou melhorar. A esposa, professora, chegou em casa, e quando ela entrou, tinha havido de cumari, malagueta, pimenta bode, espalhada para tudo quanto é lado na casa, principalmente no quarto.
na cama ramos de pimentas. O que é isso? Ô querida, o pastor ensinou na terça-feira. É para apimentar a nossa relação. Meu Deus do céu. Tira isso daí, por favor. Isso faz mal. Faz mal. Não é assim não. Vou te mostrar como é que é. O resto eu não posso aqui textualizar para os irmãos. Quando o pior acontece, é quando o divórcio acontece. Os fariseus, aliás, vale dizer que na época de Jesus, haviam seitas político-religiosas, como os fariseus, que eram separados, os mais legalistas, radicais, que observavam a lei de Moisés e a tradição dos anciãos. Havia os saduceus, os essênios, os zelotes e os herodianos. E os fariseus, que queriam pegar a Jesus numa situação constrangedora, perguntaram-lhe acerca do divórcio, da carta de Moisés. E simplesmente eles assim o fizeram porque haviam duas escolas rabínicas que analisavam esta situação. A escola Shammai era mais rigorosa. Esta escola defendia que o divórcio poderia ser concedido quando houvesse a prática do adultério, a infidelidade conjugal. Mas havia uma escola liberal chamada Hillel, que defendia que o divórcio poderia ser uma opção da vida dois, por qualquer motivo. E os fariseus queriam saber de que lado Jesus se inclinaria. O que é interessante, irmãos, é que Jesus dá uma resposta espetacular. Olha o texto da sua revista, Mateus 19, versículos 3 a 9. Disse-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Olha o que Jesus diz enfaticamente, mudando abruptamente a situação. Eu vos digo, porém, Jesus era superior à lei. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Esta foi uma abertura que Jesus fez para a prática do divórcio, quando há infidelidade conjugal, irmãos. Agora preste bem atenção. Esta não é uma lição que deveria ser discutida com uma hora. Isso aqui é algo que eu tenho certeza, a nossa igreja tem estrutura, tem instrumentos, nós temos aí o MMI, nosso pastor é um homem que tem uma visão macro nesse aspecto, e existem ministrações polidas de altíssimo nível para todos nós no que diz respeito a este aspecto. Jesus estava deixando bem claro que não poderia haver a banalização do divórcio, e que isto poderia acontecer, abrindo ele esta exceção, quando houvesse a infidelidade conjugal, a prática do adultério. Em outro texto ele fala sobre prostituição, adultério do grego moicheia, prostituição, porneia. Aqui nós temos uma grande discussão. Todo adultério é fornicação, mas nem toda fornicação é apenas adultério. A palavra fornicação aparece 22 vezes no Novo Testamento, do grego porneia, e quer dizer relações sexuais ilícitas. Então não é apenas quando houver a prática do adultério, mas relações sexuais ilícitas, por exemplo, como relações homossexuais, relações incestuosas, animalescas. Então é importante que você foque este aspecto aqui. E quando isto acontece, aí Jesus faz a abertura para que o divórcio esteja a caminho e seja concretizado. Meus amados irmãos,
A decisão pela separação, ela é extremamente terrível em todos os aspectos. Ela deixa traumas, em muitos casos, sequelas, cicatrizes. E nós vamos falar justamente sobre isto aqui, as consequências negativas. Sabe quem mais sofre com tudo isso? Os filhos. Para as crianças há uma interrogação, há uma indagação, há um questionamento. Por quê? Não vejo mais aqui meu pai, ele se foi. Por que minha mãe chora todas as noites? Por que seus olhos estão inchados? Há uma confusão na cabecinha da criança. Para os adolescentes, a perca do seu herói. O meu pai, o meu herói se foi, estou só. E ele pode ter um destino realmente trágico, se não houver um socorro familiar para suprir a sua necessidade. Muito bem, na conclusão, lute pelo sucesso do seu casamento. Eu tenho 5 minutos para terminar. Escute o que eu vou dizer aqui. É possível ter um casamento saudável, feliz? É óbvio. Nós temos instrumentos ao nosso dispor. E precisamos acionar esses dispositivos para blindar a nossa estrutura familiar. E de maneira inteligente, racional, disciplinada, ética, sobretudo com a fé em Deus, nós poderemos manter o nosso casamento em alto nível. Segundo o Guinness Book, o livro dos recordes, o casal que está casado há mais tempo é um casal inglês. Herbert e Zelmira Fisher. Ele tem 104 anos de idade, ela 102. Estão casados há 86 anos. Amém? Eu quero que você me entenda uma coisa, abrindo aqui um parêntese. Pastor Roberto, errei muito, mas eu não conhecia a palavra de Deus. Hoje eu estou em Cristo Jesus. Como fica a minha situação? A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora você está em Cristo, o que a Bíblia lhe diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E o que mais? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero sair daqui desta manhã com a certeza de que eu, você, nós vamos blindar a nossa estrutura familiar ainda mais. Vamos pedir ao bondoso e misericordioso Deus que nos ajude a cavar bem fundo uma trincheira para detonarmos as bases do inferno e levantarmos a bandeira da família cristã que deve e vai vencer até a volta de Cristo Jesus, o Senhor. Escute o que eu vou dizer concluindo agora. O mundo luta por premiações, por recompensas. As empresas dão aos funcionários bônus. As grandes universidades dão aos seus alunos bolsas. A indústria cinematográfica oferece o Oscar. A indústria televisiva oferece o Emmy. A indústria da música oferece o Grammy. A indústria literária oferece, aqueles que mais destacam, o Pulitzer. As Olimpíadas oferecem medalhas de bronze, prata e ouro. Mas para aqueles que servem a Deus, aqueles que vivem um cristianismo autêntico, que lutam por suas famílias, Deus nos dará uma vida feliz, que é a maior recompensa. Louvado seja o nome do Senhor.